9 horas e 31 minutos, 9h31. Quem vai conversar conosco agora é o doutor Ricardo Cunha, para falar da medida provisória que trata mais uma vez da redução de jornada de trabalho. Doutor Rafael Cunha, que vai conversar conosco. Rafael Cunha Carneiro de Souza atua na rotina administrativa trabalhista desde 2006 e vai conversar conosco sobre essa medida provisória. Doutor Rafael Cunha, bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia a todos, agradeço o convite e temos muitos detalhes, né, dessas novas medidas provisórias a respeito das medidas de enfrentamento para os aspectos trabalhistas. Aliás, o Bolsonaro alterou a legislação trabalhista e assim permite novas reduções de jornadas e salários. Nos mesmos moldes do que nós vimos no ano passado, doutor? É bem parecido. Essa nova medida provisória 1045, ela se espelha muito na 936, que foi convertida na lei, né, 14.020 do ano passado. Então, as medidas, tanto de redução proporcional da jornada e do salário, quanto de suspensão do contrato, elas são bem semelhantes. Mas, doutor, a gente acompanhou ao longo de 2020, quando da edição da primeira, a oportunidade de redução de cargas e salários, nós acompanhávamos um Brasil que ainda vivia um momento de muita dúvida com relação à pandemia, né? Estabelecimentos fechados, o São Paulo saindo com aquele plano, São Paulo de retomada consciente, fases alternadas, setores inviabilizados pela pandemia. E aí muitos lançaram mão desse recurso, né, dessa possibilidade de redução de jornada e de salário para manter as pessoas empregadas, né, registradas em carteira. Agora a gente percebe um movimento de reabertura, pelo menos é o que está anunciado. Hoje o comércio voltando a trabalhar das 6 da manhã até as 8 da noite, enfim, todos os setores contemplados dessa forma. Por que ainda se faz necessária uma medida provisória como essa? Olha, Pitoli, nós no ano passado tivemos, né, a decretação do estado de calamidade pública pelo governo federal, né, Poder Executivo, até o dia 31 de dezembro, no aspecto trabalhista. Então, nós tínhamos a medida provisória 927, que ela trouxe algumas ferramentas, como antecipação de feriados, antecipação de férias individuais e coletivas, parcelamento do fundo de garantia e também a MP 936, que autorizou a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e da redução proporcional da jornada do trabalho. Esses instrumentos eles foram confeccionados na época em março, abril de 2020, né? A MP 927, que eram as alternativas, ela não foi convertida em lei, e a 936 foi convertida em lei, e as medidas, né, que poderiam ser aplicadas de suspensão e redução, elas foram autorizadas até o dia 31 de dezembro, né? Então, muitos empresários utilizaram de todas essas medidas, só que, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, nós não tínhamos mais autorização legal, né? Salvo a existência de acordos coletivos, convenções coletivas com os sindicatos, para possibilitar essa não atuação patronal e a manutenção do emprego e da renda, né? Eu acredito que vem num momento contrário à necessidade, né, porque nós paramos novamente em fevereiro, março, e agora na situação de retomada é que surgem essas medidas já experimentadas no passado, né? Então eu acho que poderiam ter sido apresentadas anteriormente, né, mais no começo do ano, quando a gente teve que enfrentar a situação de fechamento, mas é uma alternativa que pode ser um desafogo, né? Os empresários, eles podem olhar com carinho e, de repente, encontrar alguma situação que se enquadre às necessidades momentâneas. Entretanto, essas flexibilizações são temporárias, não é, doutor? Sim, elas são temporárias, estão previstas pelo prazo de 120 dias, com vencimento em 26. Elas foram publicadas na data de ontem, né, 28 de abril, e estão previstas até 26 de agosto, podendo, por ato do governo federal, serem prorrogadas, né? Então tem essa possibilidade também, Vitor.
Bom, e lembrando que essa retomada do programa emergencial de manutenção do emprego, né, permite às empresas a realização de acordos para a redução de jornada e salário de funcionários ou ainda a suspensão dos contratos de trabalho. A adesão do que a gente assistiu ano passado, doutor, ela surpreendeu a adesão das empresas a esta idade? Sim, vários setores, né, optaram pela redução e também pela suspensão, né? Alguns setores ficaram completamente impossibilitados, né? Alguns serviços, como festas, fornecimento de equipamentos para eventos, então eles foram bem comprometidos e acabaram utilizando muito a questão de suspensão do contrato, as reduções, né? Porque tinha a necessidade, às vezes, de fazer algum serviço pontual e foi bem utilizada, sim, Tolly. A situação ficou complicada no final do ano, né? Então o pessoal ficou com muita dúvida, porque não podia mais utilizar as medidas a partir de 31 de dezembro, e no mesmo período que você concede essas medidas de suspensão e redução, tem a questão da estabilidade provisória no emprego, né? Então o funcionário que fica 120 dias com o contrato suspenso, após a suspensão, ele tem a garantia provisória no emprego pelo mesmo período. Então, essas empresas enfrentaram algumas dificuldades nesse período, porque não poderia abrir, e também para fazer o desligamento, ou de repente uma extinção do contrato, tinha que indenizar esse período de estabilidade. Então, a medida ela chegou em abril, né, mas ela poderia ter chegado um pouquinho antes. Sem dúvida. Agora, algumas situações foram flexibilizadas nessa nova medida provisória, por exemplo, o teletrabalho, doutor? Na verdade, são duas medidas provisórias, Pitoli. Tem a 1045, que é sobre suspensão e redução da jornada, e tem a 1046, que trata novamente das alternativas, que são o teletrabalho, antecipação de férias individuais e coletivas, banco de horas específico para a questão de fechamento, suspensão das exigências administrativas de segurança e do trabalho, e também o parcelamento de competências do fundo de garantia. Perfeito. Cláudio, o doutor Rafael conversando conosco, embora atrasada, provavelmente ainda venha atender a muitos, não é, Cláudio? Bom dia, doutor Rafael, uma honra tê-lo aqui conosco na Jovem Pan News Bauru. Bom dia, doutor Cláudio, bom dia. E é muito importante sempre a gente mostrar para a população que o jeito certo de fazer é aquilo que segue a lei. E mesmo as pessoas de boa vontade precisam de boas assessorias jurídicas para poder explicar como a lei se aplica e se interpreta corretamente. Doutor, em relação a isso daí, o senhor tem percebido se ocorreram conflitos trabalhistas nessa nova realidade, primeiro depois da alteração de CLT, que criou várias situações, mas se essa situação do ano passado para cá estimulou algum tipo de litigância, algum tipo de fragilidade para as empresas, porque uma das preocupações que a empresa tem é essa, né? Ela seguir a lei e depois ainda tomar processo, e pior, não é tomar o processo, é algum poder, algum juiz trabalhista falar assim, mas isso eu não concordo, então a empresa tem que ter problema. Ou as empresas estão numa situação mais tranquila em relação à segurança jurídica? Qual a sua percepção sobre isso, doutor? Olha, essas medidas provisórias desse ano de 2021, elas já foram confeccionadas com atualizações, porque a primeira alternativa, que foi a 927, ela passou pela análise do Supremo Tribunal Federal, né, questão de constitucionalidade, e alguns pontos foram ratificados pela Corte Suprema, né, então já começou a ter uma base de interpretação dessas medidas, mas a questão de interpretação, ela é sempre muito pessoal por vezes, né, então a legislação do trabalho, ela é ancorada no princípio da proteção, então a norma mais favorável, a interpretação mais favorável para o empregado é o que prevalece na Justiça do Trabalho, mas a legislação ela não consegue suprir todas as dúvidas, então sempre algum ponto realmente fica. Por exemplo, nós tivemos no final do ano passado um problema, quem fez a suspensão do contrato de trabalho?
seria obrigado a pagar os avos do 13º completo ou não, porque não houve a prestação do serviço, né? E também não houve a contraprestação salarial. Então, o Ministério da Economia teve que emitir uma recomendação, uma portaria orientando o modo de ser realizado. Então, às vezes, quando o instrumento normativo ele é confeccionado, ele não consegue abordar todos os pontos, né? E ficam alguns questionamentos. Então, a prática, ela nos orienta. Essa experiência do ano passado, ela já foi esclarecedora. Eu acredito que o empresário, ele já, diante da utilização dessas medidas ou do conhecimento prévio do ano passado, ele já pode ficar mais seguro do que foi o ano passado, né? Realmente existiam lacunas, foram, de repente, ou resolvidas no Poder Judiciário, ou por atualizações do Ministério da Economia, doutrina, jurisprudência, mas é uma situação que veio para auxiliar. Eu penso que o objetivo das medidas foi a manutenção do emprego e da renda, né? E também dos estabelecimentos. Então, eu acho que o esforço interpretativo justamente é nesse sentido. Mas os resultados indicam que obteve ótimo resultado, né? Porque o Brasil não teve aumento do desemprego. Felizmente, esse ano 2021 está tendo aumento do emprego. Realmente, os resultados, eu acredito que houve uma adesão muito grande no ano passado, realmente haviam lacunas, mas que elas foram superadas, né? A gente conseguiu contornar essa situação e hoje o empresário acho que tem mais segurança para adotar as novas medidas que já foram confeccionadas com a experiência prévia. Agora, doutor, a medida permite que o empregador altere, então, o regime de trabalho presencial, por exemplo, para o teletrabalho, né? Trabalho remoto, enfim, outro tipo de trabalho à distância. Pode determinar retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordo individual ou coletivo. Entretanto, ele tem que avisar, seja qual for a decisão, com uma antecedência, né, doutor? Sim, existe essa obrigatoriedade de comunicar o teletrabalho com antecedência. A comunicação, ela pode ser realizada por qualquer meio, né, físico, presencial ou remoto, e observando o prazo de 48 horas para o início da adoção da medida. E ouvindo outro dia, acho que foi anteontem, ouvindo a Rádio Justiça, né, na hora da Voz do Brasil, aquele trecho da Voz do Brasil dedicado ao Poder Judiciário, ouvi também que o STJ, ele acabou decidindo, né, contrário a um pedido feito por um empregado, que foi avisado com a antecedência de 48 horas para o início do cumprimento do período de férias. Então mostra que a justiça está alinhada com a medida provisória, com as decisões ali apontadas, porque, por exemplo, doutor, comunicar ao empregado sobre a antecipação de férias também tem esse prazo agora de 48 horas? Sim, todas as medidas de alternativas trabalhistas, né, da 1046, elas observam esse prazo de 48 horas para comunicação para o empregado. Existe essa obrigatoriedade. Na verdade, as férias individuais, a comunicação, elas são prevista na CLT por 30 dias, né? O pagamento ocorre 2 dias antes do início do período de descanso, e na 1046 aqui, a comunicação é feita em 48 horas, o pagamento pode ser feito das férias até o 5º dia do mês subsequente, e o terço das férias pode ser pago até a segunda parcela do 13º, né? Até a gratificação natalina, que seria 20 de dezembro, até 20 de dezembro. Então, o modo das férias individuais e coletivas, ela é bem flexibilizado, tanto a questão de comunicação quanto a questão de pagamento. E a questão de antecipação de feriados federais, estaduais, distritais e municipais, incluindo os religiosos, também está permitida, né, doutor? Também está permitida. É uma novidade. Na 927, que foi a do ano passado, não havia essa autorização para os feriados religiosos, né? Agora, a 1046, ela previu tantos feriados distritais, federais, estaduais e municipais, incluindo os religiosos. Então, é uma novidade, basta a comunicação. Então, um dia que, de repente, a atividade empresarial não vai poder ser realizada por conta de alguma medida de
isolamento, alguma situação relativa ao Covid-19, então pode-se antecipar e aquele dia de fechamento ser considerado o feriado do empregado. Doutor, Mas tem que ter agora o que eu entendo que deve gerar muita dúvida é a questão relacionada a banco de horas. Como funciona com essa nova MP, doutor? Olha, o banco de horas ele é específico para essa questão, né? Então, são 120 dias. O prazo de vigência da MP, das medidas da MP, são 120 dias. E nesse período, de 28 de abril a 26 de agosto de 2021, se de repente a atividade empresarial ficar fechada, esse período ele vai ser considerado como banco de horas do empregado, né? E ele pode acontecer a compensação em até 18 meses após o fim do prazo da medida, né? 18 meses a começar a contar de 27 de agosto. Então, a empresa ficou 30 dias fechada. Então, esse período ficou como negativo no banco de horas do funcionário, se for estabelecido, né? A compensação, que seria o trabalho adicional, o acréscimo, em até 2 horas, ele pode ser compensado todo esse período negativo em até 18 meses. É um caso mais alastrado, mais, como posso dizer, com uma vigência maior do que o banco de horas anual ou semestral que tem previsão na CLT. Doutor, e com relação à realização dos exames médicos, ocupacionais, clínicos e complementares, como é que fica, hein? Os exames, eles, por conta de questões de aglomeração, eu imagino, o objetivo ficou não dispensado, né? Mas fica a exigência momentânea, ela não acontece. Só dar uma confirmada aqui na informação, mas tem um período para que ele seja realizado. Para o pessoal da saúde, os exames eles estão mantidos, então o pessoal que trabalha na linha de frente, os exames periódicos, os exames admissionais, o exame admissional ele está mantido, e para os demais funcionários, eles vão ser realizados no prazo de até 120 dias após 26 de agosto, né? Então, exames periódicos, treinamentos, exames admissionais, eles foram flexibilizados, mas não totalmente descartados, né? O pessoal da saúde continua observando e as demais categorias fazem os exames em até 120 dias após 26 de agosto. E a questão relacionada ao FGTS, o recolhimento, está suspenso, ele fica suspenso temporariamente, doutor? Se houver a adoção pelo empresário, as competências de abril, maio, junho e julho podem ser parceladas em 4 parcelas a partir da competência de setembro de 2021. Não é uma situação automática, tem que ter a adoção, uma declaração da empresa optando por esse procedimento, e daí nessa configuração seria possível ficar isento nesse momento do recolhimento das competências. Bom, são algumas das novidades que chegam com essas duas medidas provisórias, a 1045 e a 1046, datadas de ontem, dia 28 de abril, e as informações trazidas aqui para o ouvinte da Jovem Pan pelo doutor Rafael Cunha, doutor Rafael Cunha Carneiro de Souza, que atua na rotina administrativa trabalhista desde 2006, acompanhando fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego, homologações contratuais perante sindicatos profissionais e cálculos de verbas trabalhistas. Dr. Rafael possui experiência que confere conhecimento para o acompanhamento de perícias relativas ao ambiente de trabalho, condução de processos judiciais e administrativos, apontamento sobre liquidações de cálculos trabalhistas e assessoria estratégica no gerenciamento de riscos de demandas trabalhistas. Dr. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por conversar com a Jovem Pan. Eu quem agradeço. Tenha um bom dia, agradeço ao Dr. Cláudio pela participação e pelo nosso convívio. Até logo, Pitoli. Ficamos à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento que não tenha ficado totalmente explicado nesse nosso contato. Obrigado, doutor. Bom dia, senhor. Bom trabalho. 9h50. Um abraço aos colegas do escritório. Obrigado, querido. Um abraço. Até logo. Até logo.